Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Manhã de sexta-feira, 15 de agosto do ano de 2025. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo na bancada, como sempre, ela, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale, edição dessa sexta-feira. Agora em Mineiros faz 13 graus. A máxima prevista para hoje pode chegar até os 32. Segundo o Clima Tempo, sem possibilidade de chuva nessa sexta-feira. A umidade relativa do ar ainda baixa, entre 22% e 51%. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Alego deve aprovar repasse de 470 milhões de reais para o Ipasgo. Golpe dos nudes. Casal é preso suspeito de extorquir dinheiro de idosos ricos com ameaça de divulgar fotos íntimas. Brasil reciclou 97,3% das latinhas de alumínio em 2024. Plano Safra, BNDES atinge 10 bilhões de reais de recursos aprovados. Câmara de Goiânia divulga concurso com salários de até 9 mil reais. A Anatel revoga a obrigatoriedade do uso do prefixo 0303 nas ligações. Consórcio Rota Agro Brasil vence leilão e investirá 7,3 bilhões de reais nas modernizações das BR-060 e 364 em Goiás e Mato Grosso. Comitiva japonesa vai visitar a produção de terras raras aqui em Goiás. Safra 2025 deve alcançar 340 milhões e 500 mil toneladas, segundo o IBGE. Os detalhes destas e outras notícias a partir de agora, aqui em Detalhes no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h35. Uma ótima manhã de sexta-feira para você. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o governo dos Estados Unidos voltou a subir o tom contra o Brasil e anunciou novas sanções que atingiram nomes ligados ao governo federal. Desta vez, duas figuras relacionadas ao programa Mais Médicos tiveram seus vistos norte-americanos cancelados. Em um comunicado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que o país tomou medidas contra funcionários dos governos de Brasil, Cuba, Granada e nações africanas, envolvidos no programa Mais Médicos. Além disso, servidores da Organização Pan-Americana da Saúde foram alvo da sanção. No Brasil, foram sancionados Mozart Júlio Tabosa Salles, atual secretário do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, ex-coordenador-geral da COP30. Os dois integravam o órgão federal responsável pela saúde pública quando o programa foi implementado no Brasil. Apesar de ter suprido a escassez de médicos em regiões remotas do Brasil, os Estados Unidos classificaram o Mais Médicos como um esquema de exportação de trabalho forçado por parte de Cuba. Ao anunciar as sanções, o Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que o programa foi utilizado para driblar o embargo econômico norte-americano contra Cuba, em vigor desde a década de 60 e alvo de críticas internacionais. Uma investigação do Ministério Público de São Paulo apontou que a rede Ultrafarma do empresário Sidney Oliveira sonegou cerca de 200 milhões de reais de ICMS no estado. O valor se refere a 6 autos de infração lavrados pela Secretaria Estadual da Fazenda entre 2018 e 2020. A empresa foi investigada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Vale do Paraíba, no âmbito da Operação Monte Cristo, cuja principal fase foi deflagrada em 2020. A ação mirou um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por empresas do setor farmacêutico. 3 anos antes, após a primeira fase da operação, a Ultrafarma havia sido alvo de uma delação premiada feita por um dos principais envolvidos no esquema apurado pelo GAECO, o Grupo Conde. Ainda segundo o Ministério, após ter sido alvo da denúncia, o grupo controlado por Sidney Oliveira teria alterado o modus operandi do esquema por meio de uma pulverização da sonegação fiscal em cerca de 340 estabelecimentos licenciados pela marca Ultrafarma. 6h38, pesquisa. 24 milhões de pessoas já caíram em golpes do Pix e boletos aqui no Brasil.
Fique atento aí para o alerta nessa matéria de Alain Barbosa. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Alain Barbosa e você acompanha os destaques do momento. 24 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes do Pix ou de falsos boletos, segundo pesquisa Datafolha. Os que caíram em golpes virtuais aumentaram de 10% em 2024 para 14%. O prejuízo médio por pessoa é de R$ 1.198, num total de 29 bilhões de reais nos golpes. Gilberto Gil e Flora Gil, pai e irmã de Preta Gil, notificaram extrajudicialmente a Diocese de Campina Grande para que o padre Danilo César faça uma retratação pública. Em uma celebração transmitida pela internet, o sacerdote ironizou a fé da cantora ao insinuar que os orixás não a teriam ressuscitado. A Embaixada dos Estados Unidos emitiu nota alertando brasileiras grávidas que tentarem viajar ao país apenas para dar à luz e garantir cidadania americana ao filho. Segundo o comunicado, o visto vai ser negado caso haja indício do chamado turismo do nascimento. O prefeito de São Bernardo do Campo, município da Grande São Paulo, foi afastado do cargo por 1 ano após a operação da Polícia Federal deflagrada nesta quinta-feira. Marcelo Lima, do Podemos, é investigado por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. O Manchester City recusou proposta de 70 milhões de euros pelo atacante brasileiro Savinho. Convertida, a cifra milionária é de 441 milhões de reais. Há 2 semanas do encerramento da janela, o Tottenham promete nova investida para ter o jogador do time de Pepe Guardiola. Este serviço tem o apoio do Seguro Dívida Zero, Proteção Desemprego da Caixa. Você garante a proteção do seu empréstimo crédito do trabalhador em caso de imprevistos, com quitação de até 3 parcelas e ainda concorre a sorteios mensais de até R$20 mil. Visite uma agência da Caixa e conheça mais. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Texto e apresentação Alain Barbosa. Edição Marcelo Bonora e Mário Melo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40. Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás devem aprovar o projeto de lei que prevê o repasse de R$ 477.712.253 ao Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos servidores públicos e militares do Estado de Goiás. A matéria foi aprovada na comissão mista com o parecer favorável do relatório do deputado estadual Wagner Neto e deve voltar agora para a votação no plenário nesta quinta-feira. A justificativa do texto afirma que o aporte veio para suprir o desequilíbrio entre receitas e despesas do IPASGO Saúde sobre operações financeiras no exercício de 2025, verificado no valor do repasse definido pelo projeto de lei. O montante alocado deve vir do Tesouro Estadual, ao qual será enviado para a autarquia. Para a Secretaria da Economia, a transferência é essencial para garantir a continuidade do serviço e a sustentabilidade econômica da organização, ao passo que a insolvência arrisca o atendimento de mais de 600 mil servidores públicos e militares estaduais junto às mais de 4 mil unidades de saúde que aceitam o convênio. A data do envio foi informada para o dia 24 de agosto de 2025, com a justificativa de prevenir prejuízos de ordem regulatória, institucional e financeira. O entendimento do relatório do deputado Neto também trouxe a justificativa da necessidade do capital do IPASGO estar conforme as normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Um casal foi preso suspeito de extorquir dinheiro de idosos ricos, ameaçando divulgar fotos íntimas para familiares. Segundo o delegado que está no caso, um dos idosos depositou mais de R$50 mil. O suspeito mandava fotos de armas para intimidar os idosos e pelo menos 5 vítimas procuraram a polícia. Segundo a Polícia Civil, Jean Júnior Peixoto, de 29 anos, e Amanda Caixeta dos Santos, de 24, foram presos nesta terça-feira, em Silvânia e Vianópolis, no sudeste do estado. O delegado Alexandre Bruno
Barros, da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso, explicou que o casal agia para conseguir extorquir os idosos. Segundo Alexandre, pelas redes sociais, o casal escolhia os idosos com condição financeira melhor e a mulher começava a mandar mensagens para conquistar a confiança da vítima. Ainda segundo o delegado, depois que o idoso mandava alguma foto íntima para a mulher, começava a chantagem. Ela ameaçava divulgar as imagens nas redes sociais e para parentes, caso a vítima não pagasse determinados valores. A polícia disse que 3 idosos foram na delegacia denunciar o caso. A polícia disse também que foram registradas ocorrências pelos crimes de extorsão, perseguição contra homens idosos, aposentados e com altos rendimentos. Consórcio Rota Agro Brasil, representado pela corretora Planner, saiu vitorioso no leilão da concessão das BR 060 e 364, realizado na tarde de ontem, na sede da Bolsa Brasileira em São Paulo, com desconto de 19,7% na tarifa básica de pedágio. O contrato com prazo de 30 anos prevê 7,3 bilhões de reais em investimentos diretos para transformar 490 quilômetros de rodovias que conectam Rio Verde aqui em Goiás a Rondonópolis, no Mato Grosso, passando por importantes polos agroindustriais como Jataí, Mineiros, Santa Rita e Alto Araguaia. A iniciativa é parte central da estratégia do governo federal, por meio do Ministério dos Transportes, em uma ação conjunta com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, para modernizar a infraestrutura logística do Centro-Oeste, reduzindo gargalos e aumentando a competitividade das exportações. Além disso, pelas BR 060 e 364 passam diariamente milhares de toneladas de soja, milho, carnes e insumos agrícolas, um fluxo vital para o PIB nacional. Por conta disso, é um dos principais corredores que conectam produtores a centros de consumo e portos de exportação. O projeto prevê obras estruturantes que mudarão o padrão de circulação no trecho. 45,6 quilômetros serão duplicados, mais de 150 quilômetros serão de faixas adicionais, 172 novos acessos e 30 paradas de ônibus. 17 rotatórias alongadas, 21 passagens de fauna, 2 pontos de parada e descanso para caminhoneiros atendendo a lei do motorista, além de barreiras acústicas, passarelas e dispositivos de contenção para cargas perigosas. Além das obras físicas, a concessão inclui serviços operacionais 24 horas, como atendimento médico e mecânico, monitoramento por câmeras e sistemas inteligentes de gestão de tráfego. O vencedor foi definido na fase Viva Voz, após 22 lances, consolidando o desconto mais vantajoso sobre a tarifa do pedágio. O projeto prevê 4,4 bilhões em Capex e 2,8 bilhões em Opex, garantindo sustentabilidade financeira e operacional ao longo dos 30 anos de concessão. Representantes dos setores produtivos goianos avaliam um plano de contingência contra tarifaço dos Estados Unidos. A matéria é de Débora Marques. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira um plano de contingência para reduzir os impactos da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. O pacote inclui uma linha emergencial de crédito de 30 bilhões de reais, reformulação do Fundo de Garantia à Exportação, compras governamentais de produtos, especialmente perecíveis que perderam o mercado, e ações para preservar empregos. A sobretaxa, em vigor desde 6 de agosto, afeta 35,9% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, incluindo carne, café e frutas. Em entrevista à CBN Goiânia, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, André Rocha, avaliou que as ações podem dar fôlego a segmentos que exportam para diferentes mercados e terão acesso a crédito mais barato ou prorrogação de prazos. Ele considerou positiva a opção do governo federal pelo diálogo e não pela retaliação comercial. É o fato do governo federal manter a linha de diálogo, né, com os Estados Unidos. Isso foi reiterado em todos os discursos que ocorreram ontem durante a cerimônia de lançamento da medida provisória. Temos que comemorar o fato que o governo federal não lançou nenhuma retaliação, nenhuma lei de retaliação que pudesse aí exacerbar os ânimos e piorar a situação, né? E ao mesmo tempo o governo se colocou falando que estaria na mesa não só para continuar conversando com os setores afetados, mas se identificasse algum outro setor direta ou indiretamente afetado, estaria pronto para chamá-lo e para poder oferecer aí novas medidas. André Rocha destacou, no entanto, que setores com forte dependência dos Estados Unidos,
como o de açúcar orgânico e o de mineração de vermiculita, não devem sentir alívio imediato. Para ele, a solução passa por um acordo bilateral e pela diversificação dos mercados de destino. Já para o agro, o plano foi tardio e genérico. O gerente técnico da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, Edson Novaes, afirmou que as medidas ajudam, mas não resolvem o problema, deixando de fora pequenos produtores, como os de frutas e pescados, que vendem para exportadores e não recebem benefício direto. Essas medidas, né, elas vêm para poder mitigar a questão do prejuízo dos efeitos, mas não resolve a questão do problema. O que nós precisamos, né, é de medidas que possam chegar efetivamente lá na base da produção. Porque o que acontece? Principalmente os produtores de frutas, de peixes, né, o pequeno produtor que comercializa a produção desses produtos, né, para empresas exportadoras, ele corre o risco de ficar desamparado nesse plano de contingenciamento. Por quê? Porque esse plano, ele atinge diretamente, né, o exportador, não reflete diretamente na questão do emprego e da renda do pequeno produtor, principalmente desses produtos das quais os produtores eles mandam para as empresas. Edson Novaes apontou que algumas medidas do Plano Federal são semelhantes às adotadas pelo estado de Goiás, como linhas de crédito e ações mitigadoras, mas destacou que apenas o governo federal tem condições de atuar diplomaticamente e negociar diretamente com os Estados Unidos. Para ele, o setor espera que, mesmo buscando novos mercados, os Estados Unidos não sejam descartados e que o governo federal atue diretamente para reduzir ou eliminar a sobretaxa sobre produtos estratégicos. Débora Marques, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h50 e foi ao estilo Atlético Mineiro novamente, sofrido, com muita luta e de virada. Após sair atrás do Godoy Cruz, gol de Andino no primeiro tempo, o Galo reagiu na segunda etapa e venceu por 2-1. Abrindo vantagem na disputa das oitavas de final da Comebol Sul-Americana. Coelho fez o primeiro, enquanto o Hulk decidiu no fim com passe de Reiner. O público na Arena MRV foi de 23.247, uma renda de R$1.613.786. Com o resultado, o Galo leva vantagem para a partida na Argentina na próxima semana. O empate classifica o Atlético. Vitória dos argentinos por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. E o Botafogo precisou de apenas 14 segundos para fazer o gol da vitória por 1-0 sobre a LDU no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores nessa quinta-feira no Newton Santos. Com o gol de Arthur, o alvinegro assumiu uma postura mais reativa e permitiu algumas chances ao time equatoriano ao longo do jogo. O resultado dá ao Botafogo a vantagem do empate na partida de volta na próxima quinta-feira às 19h em Quito. O Botafogo vai reviver a rivalidade com o Palmeiras no próximo domingo às 20h30 no estádio Newton Santos pelo Brasileirão. E na quinta-feira seguinte haverá o reencontro com a LDU em Quito às 19h. Jogo que vai definir quem avançará às quartas de final da Libertadores. E ainda falando de Libertadores, o Palmeiras goleou o Universitário por 4-0 no Estádio Monumental de Lima nesta quinta-feira e encaminhou a classificação para as quartas de final da Comebol Libertadores. Foi uma partida dominante do time brasileiro, com um show da dupla Flaco Lopes, autor de 2 gols, e Vitor Roque, que anotou outro. Gustavo Gomes abriu o placar de pênalti. O jogo de volta das oitavas de final será disputado na próxima quinta, dia 21 às 21h30, horário de Brasília, no Allianz Parque. O Palmeiras tem uma enorme vantagem. Pode perder de até 3 gols de diferença e mesmo assim avança às quartas de final. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h51. A quinta-feira chegou ao fim com preços internacionais do milho futuro contabilizando movimentações lateralizadas e próximas da estabilidade na Bolsa de Chicago. As cotações do cereal começaram o pregão, estendendo as perdas acumuladas ontem, mas ganharam força após a divulgação do relatório de vendas para exportação do Departamento de Agricultura americano. Para a safra nova, foram reportadas vendas de 2.047,8 milhões de toneladas de milho,
sendo a maior parte delas para o México. O mercado esperava números entre 900 mil e 2 milhões e 400 mil toneladas. Com os números dessa semana, o acumulado do programa da safra nova subiu para 13 milhões de toneladas, mais do que o dobro do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Para os preços futuros do milho na Bolsa Brasileira, a quinta-feira chegou ao final com movimentações no campo misto. Hoje a Conab atualizou suas projeções. Ontem, aliás, a Conab atualizou as suas projeções para a safra de grãos 24-25 no Brasil e aumentou a produção total do milho, motivada pela revisão positiva da produção de segunda safra, que agora está na casa dos 109 milhões de toneladas. Até o momento, o consenso do mercado segue sendo de uma produção entre 112 e 115 milhões de toneladas para essa safrinha, diante das condições favoráveis de clima e lavouras que propiciaram uma safra cheia nesse ano. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Para 6h53, daqui a pouco mais um intervalo aqui no Jornal Verde Vale. Mas antes, olha, atenção, se você precisa de gás aí na sua casa, ligue no Gás Rocha Farias, 3661-2002. Eles atendem inclusive domingos e feriados. Se você vai trocar de óculos, passa lá na Óticas Carol, é a maior rede de óticas do Brasil, mais de 1.600 lojas e lá os seus óculos ficam prontos a partir de 5 minutos. Na Casa das Iscas você encontra tudo para pesca, camping, material de mergulho, venda e manutenção de espingardas de pressão, autorizada em vendas de armas e munições. Faça manutenção da sua arma com quem é credenciado. Para dar manutenção no seu veículo, o lugar certo é lá na H5 Auto Center. Lá você encontra pneus multimarcas, manutenção em suspensão, direção, freios e muito mais para o seu veículo. Lá na Avenida Antônio Carlos Paniago. O telefone é o 99618-9882. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Hoje pode ser um dia de uma notícia de paz. Trump está se encontrando, é o anfitrião de Putin no estado americano do Alasca, que os americanos compraram dos russos em 1867, por um pouco mais de 7 milhões de dólares. Bem mais caro que aquele apartamento lá em Key Biscayne, na Flórida, que teria sido comprado à vista por um ministro do Supremo. Bom, a grande expectativa é conseguir de Putin uma paz na Ucrânia. Ele já conversou com Zelensky, havia conversado várias vezes com Putin, e conseguiu paz depois de 30 anos de guerra entre Azerbaijão e Armênia. Tem lá uma via Trump da paz e da prosperidade, em homenagem a ele por ter conseguido. Falou em paz entre Paquistão e Índia, Camboja e Tailândia. O pessoal lá do Azerbaijão e da Armênia, ex-repúblicas soviéticas, vai encaminhar um pedido, uma sugestão para o Comitê do Prêmio Nobel da Paz, para o Trump. Claro que a despeito das brigas de Lula com Trump, né? Mas é briga de jabuticaba, não vou me ajoelhar, vou dar um truco, isso é coisa meio... Eu acho que o mundo está achando tudo muito estranho, assim, a linguagem diplomática do chefe de governo e de Estado do Brasil. Mas, enfim, aguardemos o resultado lá no Alasca, é muito importante, porque a guerra na Ucrânia, que foi resultado de uma invasão russa, por causa de províncias onde há etnias russas, fala russo, até dinheiro russo, mas está dentro da Ucrânia, já teve os problemas com a Crimeia, né? Ali é uma região complicada. Em Yalta, ali pertinho, foi a grande conferência que ajudou lá no término da guerra. Stalin, Roosevelt, Churchill, né? Bom, mas voltando a essa questão Trump e Brasil. Trump está se queixando, uma da perseguição a Bolsonaro e outra, ele diz que o Brasil sempre cobrou muita taxa contra os Estados Unidos. Lula já disse que não, que o Trump está mentindo e tal. Então a gente está com essa história nesse pé. Mas eu queria falar de uma outra questão também com vocês, porque vocês viram aí, né, esse sujeito lá em Minas Gerais que matou um lixeiro, porque o caminhão do lixo estava atrapalhando a passagem dele. E aí ele ameaçou a motorista do caminhão do lixo, já com uma arma na mão, uma pistola. E sabe de quem era a pistola? Da mulher dele. Sabe quem era a mulher dele? Quem é a mulher dele? Uma delegada de polícia. Ele estava com a arma da delegada de polícia, mulher dele, e se sentindo o poderoso.
é um sujeito de 47 anos, que é uma montanha, a gente vê que ele tá bombado de academia. Os jornalistas chamam ele de empresário, não é empresário coisa nenhuma. Empresário é o Jorge Gerdau e o Rampeter, Antônio Hermílio de Moraes, né? Ele é comerciante de bebidas, né? Sem nenhuma... Adoro os comerciantes de vinhos, por exemplo, né? Mas enfim, o sujeito deu um tiro, já que o caminhão estava dificultando a passagem dele, ele passou, mas deu um tiro no peito de um dos lixeiros e matou o lixeiro, que tem família. E ontem foi a audiência, mais uma audiência com ele, foi confirmada a prisão preventiva dele, porque ele tem um passado de agressão, registro policial de São Paulo. Ele já é uma pessoa violenta. Eu fico pensando, né, como é que um sujeito desse, certamente ele não tinha porte de arma. A corregedoria está investigando, inclusive, a atitude da mulher dele, que já alegou que não sabia de nada. Certamente alegou que ele pegou a arma sem ela saber, essas histórias aí. É uma coisa horrível quando a gente vê um caso desse. Bom, o avião russo, que estava pousado 3 dias no aeroporto de Brasília e ninguém ficou sabendo o que tem dentro desse avião, ele veio da Rússia, passou pelo Azerbaijão, fez uma escala lá um Ilyushin, 4 motores, 4 turbinas, Ilyushin 76, é um gigante. Fez ainda uma escala na Guiné e depois pousou em Brasília, saiu de Brasília, pousou em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, depois na capital da Colômbia, né, em Bogotá, e por fim não, ele está indo para Cuba, o que tudo indica, Caracas. Esse avião não é da Força Aérea Russa, é de uma empresa de transporte aéreo, chamada Aviacom, e parece que vai para a Havana. Ele está sancionado pelo governo americano porque é um transportador de armas para ditaduras. E passou no aeroporto de Brasília 3 vezes, no registro da ANAC, segundo a Aerdim, não tem nenhum registro de carga. Seria diplomático, portanto, uma passagem diplomática por aqui, portanto, isenta de inspeção. Aí a gente fica lembrando que logo no início do governo Lula, 2 belonaves sancionadas pelos americanos como terroristas ficaram misteriosamente no Rio de Janeiro, afundeadas lá e depois saíram. Mistérios que são encobertos aí pelos sigilos do governo Lula. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h07, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. Em dia de jogo no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, é comum perceber vários torcedores que aproveitam os últimos metros antes dos pontos de revista para consumir bebidas nas latinhas de cerveja e refrigerante, itens que são proibidos de entrar no estádio. Antes mesmo de as pessoas se darem ao trabalho de jogar a lata nas lixeiras, praticamente um exército de catadores já recolhe o resíduo. Esse esforço concentrado dos catadores, muitos deles em situação de vulnerabilidade socioeconômica, faz com que o país alcance por anos seguidos nível altíssimo de reciclagem de latinhas. Em 2024, o patamar foi de 97,3%, de acordo com dados divulgados ontem. O balanço é da Recicla Latas, associação sem fins lucrativos criada e mantida pelos fabricantes e recicladores de latas de alumínio, que busca aperfeiçoar a indústria de reciclagem. Segundo a instituição, o Brasil alcançou 16 anos seguidos com taxa de reaproveitamento acima de 96%. Em 2022, esse índice chegou a 100%, ou seja, no ano foram recicladas mais latinhas do que o número comercializado. Em 2023, o patamar ficou em 99,7%. No ano passado foram reutilizadas 33,9 bilhões das 34,8 bilhões de latinhas comercializadas. Depois que vão para o lixo, esses recipientes estão de volta às prateleiras em 60 dias. E o deputado Eduardo Bolsonaro disse nesta quarta-feira que está disposto a ir às últimas consequências para tirar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, do poder. Eduardo desembarcou nesta quarta-feira em Washington, capital dos Estados Unidos, para discutir novas sanções às autoridades brasileiras. Os compromissos incluíam encontros com representantes do Departamento de Estado, do Departamento de Tesouro e assessores da Casa Branca. Durante as agendas, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é acompanhado pelo jornalista bolsonarista Paulo Figueiredo, que mora no estado da Flórida. O principal alvo das articulações de Eduardo nos Estados Unidos é Alexandre de Moraes. No final de julho, o ministro foi alvo de sanções
do governo americano com base na lei Magnitsky. A medida tem entre as punições previstas o bloqueio de bens e contas nos Estados Unidos e também a proibição de entrada em território norte-americano. Câmara Nacional vai propor ações para preservar empregos no país. Os detalhes dessas ações a gente vai acompanhar agora com a Daniela Longuinho. Como parte das ações do Brasil contra os impactos das tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos a setores produtivos brasileiros, o Ministério do Trabalho e Emprego publicou nesta quinta-feira uma portaria que cria a Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego. O novo colegiado vai ser responsável por monitorar, analisar e propor ações para preservar postos de trabalho no país e está alinhado ao Plano Brasil Soberano, instituído para proteger os exportadores e trabalhadores das sobretaxas de Donald Trump. A Câmara vai acompanhar estudos e diagnósticos sobre o nível de emprego nas empresas diretamente afetadas pelo tarifaço de 50%, além de monitorar as obrigações e benefícios relacionados à folha de pagamento, estimular negociações coletivas e mediar conflitos para evitar demissões. Essa mediação vale especialmente em casos de layoff, ou seja, suspensão temporária de contratos, bem como férias coletivas e flexibilização de bancos de horas. Nessa quarta-feira, após o anúncio do Brasil Soberano, Bruno Moretti, secretário especial de análise governamental da Casa Civil da Presidência da República, esclareceu que já existem dispositivos na legislação trabalhista, a CLT, que permitem a fixação desses acordos com os trabalhadores afetados. A discussão foi por aí, né, por esses mecanismos relativos a férias, a banco de horas. Agora, o que a gente examinou junto à equipe do ministro Marinho é que hoje na CLT já há os dispositivos legais para resolver essas situações. Então não demandaria um ajuste na legislação. Então não é que esses instrumentos não serão usados, é que não há necessidade de ajuste na legislação para tanto. Na mesma ocasião, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, explicou que o governo federal vai detalhar nas próximas semanas como as linhas de crédito vão chegar às empresas e qual será a duração do suporte para a manutenção dos postos de trabalho. Então, veja, a gente está reagindo. A semana passada é que saiu a medida executiva, nós estamos aqui em uma semana seguinte, já trazendo toda a trilha de ajuda que vai acontecer. E estamos já trabalhando desde então no passo 2 do detalhamento, que não são as medidas, mas sim quais setores impactados, qual vai ser a condição financeira das linhas de crédito, qual o tempo que dá manutenção de emprego. Isso tudo a gente está trabalhando para que na próxima semana, a gente tenha essas respostas e vá dando a público. A atuação da Câmara de Acompanhamento do Emprego também vai envolver a fiscalização por meio da inspeção do trabalho, do cumprimento dos acordos firmados para a manutenção dos empregos. Sob coordenação da Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho, o colegiado vai contar ainda com câmaras regionais para aproximar trabalhadores e empregadores, promovendo mesas de negociação voltadas para as necessidades de cada região do país. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h13. Uma comitiva do Japão é aguardada pelo governo de Goiás para desembarcar no estado no próximo dia 27 de agosto. A visita do grupo estrangeiro terá como um dos objetivos conhecer a produção e a exploração de terras raras em Goiás e avaliar possíveis investimentos nessa área em solo goiano. A visita da comitiva deve durar 3 dias. Durante a estadia, os japoneses planejam visitar Piraçu, mais especificamente a mineradora Serra Verde, que opera a produção de terras raras no município. O grupo também pretende conhecer a planta da mineradora peruana Aclara. A empresa conta com uma planta fabril que dará suporte ao projeto Carina, voltado à exploração de terras raras, que está sendo desenvolvido no município de Nova Roma, com investimento de 2,8 bilhões de reais. E a Câmara Municipal de Goiânia definiu na última quarta-feira que o Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás será o responsável pela organização do próximo concurso público da casa. Ao todo, 54 vagas serão oferecidas. Dessas, 19 serão para nível superior e outras 35 para nível médio.
O certame tem como objetivo recompor o quadro de servidores do Legislativo. As provas devem ser realizadas até o início de 2026 e os salários de aproximadamente R$6.000 para nível médio e R$9.000 para nível superior. O termo de dispensa de licitação que define o Instituto Verbena da UFG como responsável pela organização foi assinado pelo presidente da Câmara, Romário Policarpo. Segundo ele, a expectativa é que ao menos 60.000 candidatos participem do concurso, que vai exigir grande estrutura por parte da entidade organizadora. O processo seletivo terá um custo total de R$2,7 milhões e além da prova objetiva, alguns cargos terão testes práticos de capacidade técnica. Todos os detalhes ainda serão apresentados em edital. Parcela de agosto do IPVA vence hoje, sexta-feira. Quem vai trazer os detalhes sobre o calendário de pagamento é a Leandra Matos. A Secretaria da Economia lembra os proprietários de veículos que vence nesta sexta-feira, dia 15, a parcela de agosto do IPVA 2025 para todos os finais de placa. O contribuinte deve emitir o boleto ou documento único de arrecadação no site goiás.gov.br/economia. O boleto também pode ser acessado no aplicativo Detran Geo On e presencialmente nas unidades do VaptVupt. Para os veículos com final de placa 1 e 2, essa é a penúltima parcela do ano, com prazo final para pagamento do imposto e licenciamento anual em 15 de setembro. Já os donos de veículos com placa final 3 a 0 tiveram a opção de dividir IPVA em 10 vezes, com vencimento da parcela final e da cota única em 15 de outubro. Quem preferir pagar o IPVA em apenas uma vez, pode acessar o boleto da parcela única a qualquer momento até a data limite, pelos mesmos canais de emissão das parcelas. Para os donos de veículos que têm parcelas em aberto e querem quitar o IPVA, a orientação é emitir a cota única. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h16. Com os resultados das partidas da última quarta-feira no Circuito Mundial de Tênis, João Fonseca já assegurou o melhor ranking dele na promissora carreira. Perto de completar 19 anos de idade, o carioca, que esteve na posição de número 52 na última lista divulgada pela ATP, vai ser o número 44, 45 ou 46, dependendo do desempenho de dois tenistas que ainda podem ultrapassá-lo. Assim, ele vai superar a posição 47, oficializada no dia 21 de julho. Eliminado na terceira rodada do Master 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, João ainda poderia ser passado por 5 tenistas: Roberto Bautista, Adrian Mariano, Benjamin Bonzi, Francisco Comecasa e Luca Nardi. Mas todos foram derrotados no torneio em Ohio. Ao gosto de Fonseca, na última segunda-feira, o francês Terence Atmane é um dos jogadores ainda com chance de ficarem à frente de Fonseca no ranking. Depois de derrotar o número 1 do Brasil, ele obteve um triunfo inesperado sobre o americano Taylor Fritz, quarto do mundo, e avançou às quartas de Cincinnati. O europeu começou o evento na posição de número 136 e já está na posição 93. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, divulgou na noite da última quarta-feira a tabela com dias e horários das partidas das quartas de final da Copa do Brasil. Os confrontos de ida serão realizados nos dias 27 e 28 de agosto, enquanto que os jogos de volta estão marcados para os dias 10 e 11 de setembro. No dia 27 de agosto, Atlético Mineiro e Cruzeiro medem forças a partir das 19h30 na Arena MRV em Belo Horizonte. O Atlético Paranaense recebe o Corinthians às 21h30 na Liga Arena em Curitiba, enquanto o Vasco enfrenta o Botafogo também a partir das 21h30 em São Januário, no Rio de Janeiro. O quarto jogo de ida será realizado no dia 28. O Bahia recebe o Fluminense a partir das 19h30 na Arena Fonte Nova em Salvador. Os confrontos de volta começam no dia 10 de setembro com Fluminense e Bahia no estádio do Maracanã a partir das 19h. Os outros 3 confrontos serão um dia depois: Cruzeiro e Atlético Mineiro a partir das 19h30 no Mineirão, Corinthians contra o Atlético Paranaense às 21h30 na Neoquímica Arena e Botafogo contra o Vasco a partir das 21h30 no Newton Santos. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
719, o Plano Safra 25-26 atingiu a marca de 10 bilhões de reais em aprovações de recursos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Os financiamentos começaram a ser liberados no dia 17 de julho desse ano, dentro dos programas agropecuários do governo federal e do BNDES Crédito Rural. Os recursos foram para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, o PRONAF, e para o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. Também foram atendidos o Programa para a Construção e Ampliação de Armazéns e o Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas, implementos associados a colheitadeiras. De acordo com o BNDES, só nas linhas de custeio foram consumidos 2,68 bilhões de reais e nas de investimento em instalações e máquinas a aprovação alcançou 7,37 bilhões. Os agricultores familiares, micro, pequenos e médios produtores rurais e cooperativas, as liberações chegaram a 9,1 bilhões de reais. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h20. O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações revogou a obrigatoriedade das empresas ou entidades que fazem um grande volume de chamadas telefônicas, independentemente do motivo, de identificar as suas ligações por meio do prefixo 0303. A flexibilização das normas em vigor foi aprovada no dia 7 em resposta a recursos e petições de entidades como a Legião da Boa Vontade e a Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, a FENAPS, a organização como Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel, Celular e Pessoal, e também de empresas incluindo aí a Imobiliária Digital Quinto Andar. Segundo o conselheiro Vicente Bandeira de Aquino, relator do processo, as queixas foram motivadas pelo ato de número 12.712, que ampliou o rol de empresas e organizações já então obrigadas a usar o chamado Código Não Geográfico 0303, criado em dezembro de 2021, objetivo de reduzir o número de ligações indesejadas. Também por sugestão de Aquino, o Conselho Diretor da Anatel antecipou o prazo de adesão das grandes originadores de chamadas telefônicas ao sistema de autenticação das ligações, um processo do serviço de origem verificada. As empresas terão 90 dias para se adequar à medida, contados a partir da publicação da decisão. O processo de autenticação assegura o rastreamento do tráfego telefônico, fornecendo informações precisas sobre o uso da rede. A medida permitirá à Anatel monitorar em tempo real as empresas que realizam mais de 500 mil chamadas mensais, facilitando o combate de eventuais abusos. Nascidos em novembro e dezembro recebem abono salarial nesta sexta-feira. Quem vai falar sobre o assunto é Pedro Lacerda. O pagamento do 7º e último lote do abono salarial vai começar a ser feito a partir desta sexta-feira, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. Mais de 4 milhões de trabalhadores nascidos em novembro e dezembro serão contemplados, totalizando 4 bilhões e 800 milhões de reais a serem distribuídos. Ao longo do ano de 2025, o Ministério já destinou 30 bilhões e 700 milhões de reais para o pagamento do benefício a quase 26 milhões de trabalhadores. Neste 7º lote, pouco mais de 3 milhões e 600 mil trabalhadores de empresas privadas vinculados ao PIS receberão o abono pela Caixa Econômica Federal, enquanto cerca de 454 mil servidores públicos vinculados ao PASEP terão o pagamento feito pelo Banco do Brasil. O valor do abono salarial varia de R$ 127,00 a R$ 1.518,00, de acordo com o número de meses trabalhados durante o ano base de 2023. Os valores permanecerão disponíveis aos trabalhadores até o final do calendário, em 29 de dezembro de 2025. Para ter direito ao abono, o trabalhador deve ter atuado com carteira assinada por pelo menos 30 dias ao longo de 2023. Além disso, é necessário estar cadastrado no sistema PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. Outro requisito é que o empregador tenha reportado ao governo corretamente as informações do trabalhador na carteira de trabalho e no e-social. O pagamento do abono salarial na Caixa será realizado por crédito em conta Caixa, quando o trabalhador possuir conta corrente, ou por crédito pelo aplicativo Caixa Tem.
Para o trabalhador não correntista, será realizado o pagamento em outros canais, como agências lotéricas, autoatendimento e Caixa Aqui. No Banco do Brasil, o pagamento do abono salarial também será feito com crédito em conta bancária, transferência TED ou Pix, ou ainda presencialmente nas agências de atendimento para não correntistas. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. 7h24. Daqui a pouco mais o intervalo para você e o destaque também para as notícias locais após o intervalo. Mas antes, se o seu gás acabou aí na sua casa, anota o telefone 3661-2002. Lá no Gás Rocha Farias, você liga e pede, inclusive domingos e feriados. E lá na H5 Auto Center, você encontra de tudo para o seu veículo, inclusive manutenção em suspensão, direção, freios e muito mais. Lá na Óticas Carol você encontra os melhores óculos, as melhores armações e também preços, prontos a partir de 5 minutos. Na Casa das Iscas, de tudo para camping e material de mergulho, venda e manutenção de espingardas de pressão e muito mais para você. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 7h05, aliás, 7h25. No próximo bloco, destaque claro para as nossas notícias locais e já estamos liberando para você o nosso WhatsApp para você participar do nosso quadro A Voz do Cidadão, 996236881, 996236881. Você participando ativamente da nossa programação através do nosso quadro A Voz do Cidadão. Além disso, você vai conferir também, como dissemos, as notícias locais. Dentre elas, homem evita golpe de estelionato aqui em Mineiros. Uma foragida foi presa durante patrulhamento aqui na cidade. Não saia daí, a gente volta já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h33, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta sexta-feira, 15 de agosto. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, pediu que o ministro Cristiano Zanin paute o julgamento da ação penal da trama golpista que tem como um dos réus o ex-presidente Jair Bolsonaro. A solicitação foi feita nesta quinta-feira, um dia após as alegações finais dos acusados de participarem de uma tentativa de golpe de Estado terem sido entregues à corte. O julgamento da ação penal, que pode levar à condenação de Bolsonaro e outras 7 pessoas por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, deve ocorrer em setembro, segundo cálculos de integrantes do Supremo. Por se tratar de um caso complexo e com múltiplos réus, é esperado que a análise ocorra em mais de uma sessão. Não se descarta a hipótese de que o julgamento ocupe todo o mês de setembro. Uma vez marcado e iniciado o julgamento, tem um rito próprio. Primeiro, o relator faz a leitura do relatório, que passa a ser elaborado com a conclusão de etapa de alegações finais. Depois, caso existam, testemunhas serão chamadas a depor. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou um vídeo em sua conta no X, avisando a mulheres grávidas que não é permitido viajar ao país apenas com o objetivo de dar à luz e garantir a cidadania americana aos seus filhos. A publicação se soma às medidas anti-imigração do governo Trump, que fez recentemente uma investida judicial contra a cidadania por nascimento. Em junho desse ano, a Suprema Corte dos Estados Unidos emitiu uma decisão que abriu caminho para transformar em lei uma proposta de Donald Trump, que visa proibir a cidadania dos Estados Unidos a filhos de turistas nascidos no país. A cidadania por nascimento torna automaticamente qualquer pessoa nascida no país um cidadão americano, incluindo crianças nascidas de mães que estavam no país ilegalmente. O direito foi consagrado logo após a Guerra Civil na 14ª emenda da Constituição. Os Estados Unidos estão entre os cerca de 30 países onde a cidadania por direito de nascença, o princípio de jus soli, ou direito do solo, é aplicada. A maioria está nas Américas e Canadá e México estão entre eles. A ordem executiva para limitar a cidadania pelo direito de nascença foi assinada por Trump no seu primeiro dia de governo, no dia 20 de janeiro. Casos de síndrome respiratória aguda grave aumentam entre crianças. Quem vai dar os detalhes é a Natália Maciel. Na última semana, o número de casos de síndrome respiratória aguda grave continuou crescendo na Bahia, no Rio Grande do Norte, na Paraíba e no Amazonas. Segundo o último boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira, o aumento foi registrado principalmente em crianças e adolescentes de até 14 anos.
O estudo aponta que, em relação à Covid-19, a notificação dos casos de síndrome respiratória aguda grave continua em baixa. Apesar disso, os estados do Ceará e do Rio de Janeiro mostraram sinais de aumento nas notificações de casos graves pelo vírus nas últimas semanas. Na Paraíba, os números também mostraram um aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave entre os idosos, associado à Covid-19. A pesquisadora do Infogripe, Tatiana Portela, reforça a importância da vacina contra o coronavírus, já que é a principal forma de proteção contra os casos graves e óbitos da doença. Como a gente tem observado esse aumento dos casos de SRAG por Covid-19 em alguns estados do país, a gente pede para que as pessoas verifiquem se estão em dia com a vacinação contra o vírus. A vacina contra a Covid-19 é a principal forma de prevenção contra os casos graves e também óbitos pelo vírus. Lembrando, que crianças a partir dos 6 meses de idade já podem tomar a primeira dose da vacina. No cenário nacional, a Fiocruz identificou queda nas ocorrências de síndrome respiratória aguda grave, tanto no curto quanto no longo prazo. O número de internações provocadas por influenza A e pelo vírus sincicial respiratório também tem diminuído na maior parte do país. Desde o início de 2025, já foram notificados mais de 150 mil casos de síndrome respiratória aguda grave. Desses, 53,4% deram positivo para algum vírus respiratório. Cerca de 25% por influenza A, 1% por influenza B, mais de 42% por vírus sincicial respiratório, 37% por rinovírus e mais de 7% por Covid-19. Com supervisão de Rafael Gasparotto, da Rádio Nacional em Brasília, Natália Maciel. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h38. Uma organização criminosa especializada em fraudes por meio de rifas ilegais, lavagem de dinheiro e outros crimes foi alvo da Operação Cota Marcada da Polícia Civil de Goiás. Durante a ação realizada na quarta-feira em Porangatu, 2 integrantes do esquema foram presos. Uma caminhonete, um jet ski e uma arma de fogo foram apreendidos, além de documentos que comprovam movimentação financeira irregular. Segundo as investigações, o grupo movimentou cerca de 20 milhões de reais e teve lucros líquidos superiores a 12 milhões por meio de um sistema fraudulento de rifas manipuladas. O líder da organização comandava um esquema bem estruturado que tratava cotas premiadas, garantindo que os prêmios fossem direcionados às pessoas previamente escolhidas. Esse artifício permitia que criminosos lucrassem milhões às custas de participantes comuns que acreditavam estar concorrendo a prêmios reais. As rifas eram divulgadas nas redes sociais com apoio de uma rede de colaboradores responsáveis pela logística, transporte dos prêmios e intermediação de valores. Ainda não se sabe o número exato de vítimas. Segundo a polícia, o grupo atuava há aproximadamente 2 anos. E o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, abriu inscrições para processo seletivo. São 6 vagas para trainee e formação de cadastro de reserva para analista técnico 1, administrativo e o analista técnico 1 atendimento, além de assistente 2. Os salários variam entre R$ 4.946 até R$ 8.858. Para participar é necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 100 para assistente 2 e trainee e R$ 120 para analista técnico 1. No entanto, é possível solicitar a isenção caso o candidato comprove ser pessoa com deficiência ou ser membro de família de baixa renda. A lotação para os candidatos aprovados no cargo de trainee e analista técnico de atendimento é para Goiânia. Já as demais vão formar cadastro de reserva para cidades do estado onde existem unidades do SEBRAE. O processo seletivo irá avaliar os candidatos através da análise curricular e documental, prova objetiva e entrevista. Os interessados podem se inscrever até o dia 25 de agosto através do site do Instituto Verbena. Saúde compactua a rede de urgência e emergência da macro-região sudoeste para fortalecimento do SAMU. Quem vai trazer os detalhes dessa novidade é a Leandra Matos. Comissão Intergestores Macro-Regional Sudoeste pactuou nesta terça-feira os componentes da rede de urgência e emergência da macro-região.
O acordo foi realizado durante a reunião ordinária em Rio Verde, que contou com participação de gestores da Secretaria de Estado da Saúde e secretários de 26 municípios integrantes da macro-região. A rede Sudoeste contempla o fortalecimento do SAMU com ampliação do número de ambulâncias e uma central de regulação macro-regional única de urgências. Para a diretora da macro-região Sudoeste pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Goiás e secretária de Saúde de Montevidéu, Kelly Coutinho, o evento é considerado histórico, já que a rede representa a otimização dos serviços prestados aos usuários do SUS. Foi um dia histórico para a nossa região, para a macro-região Sudoeste. Pactuamos a rede de urgência e emergência da macro-região, no qual vai otimizar o tempo-resposta para o usuário. Essa é a nossa luta, a dedicação para que a gente consiga dar mais agilidade e qualidade ao usuário da rede. Então, essa pactuação ela é fundamental para os municípios, para os 28 municípios da rede. Foi feita uma nova distribuição de USBs e de uso na nossa macro-região, vai impactar no tempo-resposta para o usuário e hoje é um momento histórico. A assessora de cooperação intermunicipal da Secretaria de Estado da Saúde, Marília Ribeiro de Carvalho Ferraz, destaca a importância da pactuação para o fortalecimento da regionalização do SAMU. Essa pactuação representa um passo importante para o fortalecimento da regionalização do serviço de SAMU aqui na região, que oportunizará a distribuição e aumento do número das ambulâncias para diversos municípios aqui da região, bem como, posteriormente, uma qualificação dessas equipes que prestarão atendimento nesses municípios. Com a pactuação, o gerenciamento do SAMU na macro-região será realizado por meio de um consórcio intermunicipal de saúde, modelo que possibilita a união dos municípios para compartilhar custos e responsabilidades, ampliando a eficiência e o alcance do atendimento. A expectativa é que a rede de urgência e emergência seja implementada nas 5 macro-regiões do estado, garantindo à população uma assistência qualificada o mais próxima possível de sua residência.
Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora, 7h43, a gente chega trazendo para você as informações do Corpo de Bombeiros aqui em Mineiros e região. Nessas últimas 24 horas foram realizados 16 atendimentos pelo Corpo de Bombeiros. Segundo o relato, um deles aí de maior gravidade, de maior poder ofensivo, segundo a corporação. Por volta das 18h30 de ontem, as guarnições da Operação Cerrado Vivo foram acionadas para se deslocarem até a BR-364, lá na ponte sobre o Ribeirão dos Ferros, na zona rural, para fazer o atendimento a uma ocorrência de incêndio, seguida de queda de bambus sobre a ponte, o que resultou na interdição da via por aproximadamente 2 horas. Já no local foi realizado o corte e a retirada do material que estava obstruindo a via e bem como também o combate direto ao foco de incêndio presente naquela região. Depois, uma das guarnições deslocou-se para as margens do Ribeirão dos Ferros, aonde o fogo havia se alastrado. Após debelar o sinistro, foi realizado o trabalho de rescaldo e as equipes retornaram ao Corpo de Bombeiros. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. 7h44, A gente traz também para você Polícia Civil, Polícia Militar com as suas operações e também com os boletins que foram registrados. Durante um patrulhamento, uma mulher acabou presa, uma mulher já foragida e da justiça. Esse patrulhamento aconteceu lá no Divino Espírito Santo, A equipe da Companhia de Policiamento Especializada, a CPE, localizou uma mulher que estava com mandado de prisão em aberto. Essa ação aconteceu aí na tarde da quarta-feira, após informações passadas pelo Serviço de Inteligência da PM. A suspeita foi abordada após a consulta no Banco Nacional de Medidas Penais. Foi confirmada, então, a ordem judicial expedida pela primeira vara criminal da cidade. Ela foi presa e depois conduzida à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. Na quarta-feira também nós tivemos uma operação realizada pela Polícia Civil, Operação Legalize, se eu não me engano, acho que foi esse nome. Aquela operação que apreendeu arma de fogo aqui na cidade, Foram 3 armas de fogo e também acabou prendendo um indivíduo. Nós falamos ontem dessa operação, mas hoje chegaram em algumas ocorrências relativas a essa operação que foi realizada na quarta-feira. Tivemos também estelionato, é o que não falta. Uma mulher, ela acabou sendo vítima de golpe aqui na cidade. Ela disse que recebeu mensagens de um número desconhecido do WhatsApp que se passava por uma pessoa conhecida e nessa mensagem solicitava-lhe transferência de dinheiro. A vítima acabou acreditando, que estava conversando com o conhecido, passou R$500 no Pix para uma conta indicada pelo golpista. O caso foi registrado na Polícia Civil, orientou a vítima a comparecer pessoalmente para dar seguimento às investigações. O tal do golpe de novo, O estelionato, todos os dias a gente narra fatos e mais fatos, golpes e mais golpes, e as pessoas continuam, infelizmente, caindo nos golpes na lábia dos malandros, Gente, fica atento, Você não pode confiar simplesmente que uma pessoa que está do outro lado ali contactando você pelo WhatsApp só pela foto. Se a foto tá ali, você acredita ser a pessoa. Então você tem que ter um pouquinho mais de malícia, É o golpe do novo número, Exatamente. Então você verifica. Olha, já, sabe aquela história que eu sempre digo aqui? Eu tô no trânsito, já eu te retorno. E desliga. Liga pra pessoa no número que você tem, verifica se efetivamente aquela pessoa tá te pedindo dinheiro, se é ela mesmo que tá fazendo essa solicitação, Porque quando o golpista tentar ligar de novo, porque ele vai tentar ligar de novo, aí você já está com a resposta, você já sabe que não se trata da pessoa que você estava imaginando ser. Então, olha, muita calma nessa hora, Não vamos já de imediato atender o anseio de quem está do outro lado, porque pode não ser aquela pessoa que você imagina ser. Olha, nós tivemos também aqui, um homem, ele evitou cair num estelionato aqui em Mineiros, o golpe do falso advogado. Então, ele estava atento, não caiu nessa conversa fiada, desses estelionatários.
Morador aqui da nossa cidade, ele disse que quase foi vítima do estelionato na manhã de ontem, quinta-feira. Ele recebeu mensagens novamente, né? Sempre a pessoa recebendo mensagens via WhatsApp, né? É o principal meio que os bandidos estão utilizando para aplicar golpes. E ele recebeu as mensagens de uma pessoa se passando pela sua advogada. E o golpista, inclusive, afirmou que ele teria ganhado uma causa judicial que estava realmente em andamento, só que para ele ter acesso, né, ao valor da causa, a indenização, ele teria que pagar R$7.000 em honorários para receber o valor total. A vítima prontamente já desconfiou da situação, né? Quando recebeu o contato de um outro número e confirmou com a sua advogada que se tratava de uma fraude. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil para investigação, né? Mas graças a Deus essa pessoa estava atenta e não caiu nesse golpe já manjado aí do falso advogado. Parabéns para essa pessoa. É isso que a gente tem batido na tecla aqui todos os dias no programa, justamente para que todos ajam dessa forma, né? Antes que você passe o Pix, antes que você faça alguma transferência de dinheiro para aquelas pessoas que você imagina ser, como nós dissemos agora no comentário anterior, é preciso que você verifique. Foi o caso que essa pessoa fez. Parabéns, é isso aí mesmo, né? Ligou pedindo dinheiro, falando em, enfim, mesmo que você tenha ação, mesmo que o advogado que ele ligue, ele saiba o nome e se faz de advogado constituído por você, você tem que confirmar, sempre, né? É o mundo que nós vivemos hoje, não adianta o profissional talvez achar ruim ou qualquer pessoa achar ruim de você estar ligando e confirmando se efetivamente é a pessoa. A única forma de você se precaver é dessa forma. Então, parabéns por ter agido de maneira prudente, né? E inteligente também, no sentido de não mandar o dinheiro logo de uma vez, logo no início, né? Verificar se realmente era isso e viu que não era o golpe do falso advogado. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Agora, 7h47, a gente traz também para você a voz do cidadão, né? A sua participação aqui no Jornal Verde Vale. E ontem nós falamos dessa reclamação, inclusive já tem alguns dias, né? E é lá da Equatorial. Alô, pessoal da Equatorial que tá aí na escuta, o pessoal que tá reclamando, segundo eles, um buraco lá na Avenida 3, lá perto do Açougue União, né? Passou aqui os dados do endereço lá no Cidade Nova, dizendo, né, que eles deveriam ter substituído ali um poste, só que o buraco ficou aberto, já tem alguns dias, né, lá na calçada, terra, poeira, enfim, né, tudo bem que está sinalizado, né, eles colocaram cones, realmente está tudo sinalizado, né, parabéns pela sinalização, só que os moradores pedem agilidade para eles terminarem esse serviço logo, né, lá no São Bento, né, ela fazendo aqui a correção do setor lá no São Bento, né, então a gente pede então a agilidade da Equatorial. Bom dia, qual a previsão de regularização da falta de água lá no Jardim Floresta, né? O pessoal do setor Jardim Floresta dizendo, né, que está faltando água, né? Se você também é desse setor, manda pra gente dizendo se realmente também na sua casa está faltando água, né? A gente já entrou em contato com o SAAI, logo eles estão levantando essas informações e devem mandar aqui pra gente uma posição. Olha, hoje, na hora que eu estava vindo aqui para a emissora, Daliana, até me deparei ali com um rompimento, com certeza, aí de uma adutora de água aqui de Mineiros, ali na Rua 5, esquina com a 8ª Avenida, bem ali na esquina da Praça da Feira, para que as pessoas possam se localizar. Já avisamos o pessoal do SAAI e já estão deslocando para lá a equipe de plantão para arrumar essa tubulação que deve ter rompido aí com a pressão da água, né? Obviamente que ao arrumar isso aí vai haver corte de água e provavelmente o pessoal ali do Mineirinho, o pessoal que os bairros que são servidos aí por essa adutora vão ter problemas, né? Mas só já relatando o problema, adiantando aqui, né? Quem mora aí nesses setores, principalmente aí no setor Mineirinho, já vai economizando água aí, porque tem que fechar, né? O processo para que a água não chegue até essas tubulações, né? Para que justamente o conserto seja feito. Então já fica o alerta aí também. E também setores adjacentes, né? Sempre pegam vários setores, então com certeza outros também. E logo a gente deve conseguir essa informação mais detalhada aí do SAAI. Deixa eu aproveitar também e lembrar a todos aí que são simpatizantes à causa, né? O pessoal da Pastoral da Moradia vai estar construindo neste final de semana, a partir do sábado,
a sua casa de número 250. Então amanhã, sábado, a partir das 7 horas da manhã, o pessoal da Pastoral da Moradia vai estar ali na rua SP 19, quadra 59, lote 9, no setor São Pedro. A família agraciada do senhor Marcelo Andrade dos Santos, a sua esposa Renata Moraes Neres e os 2 filhos, né? Então, a pastoral, como sempre, a dinâmica do grupo, né? Conta com a colaboração da comunidade no sentido da doação aí de materiais, de dinheiro, para que os materiais possam ser compros também, mas você também pode doar o seu trabalho, né? Você pode ir lá e toda a mão de obra é muito bem-vinda, né? Acelera o processo de construção da edificação da casa. E então você que não pode ajudar financeiramente no sentido de doar material ou dinheiro para que o material seja compro, você pode também doar o seu trabalho. Então amanhã, casa de número 250 da Pastoral da Moradia, a partir das 7 horas da manhã, na rua SP 19, quadra 59, lote 9, ali no setor São Pedro. Pois lá na escola Otalécio, né, a pessoa lá da região, né, dizendo que a calçada tá precisando ali de uma reforma, né? Diz que tem crianças cadeirantes e fica difícil passar ali na calçada do Otalécio, né? Então pedindo uma manutenção ali nessa parte por parte da Prefeitura de Mineiros. Nós tivemos também, né, é importante a gente falar também desse assunto, o consórcio Rota Agro, né, venceu o leilão da BR-060 e a 364. E uma importante notícia aqui para nossa região, né, não era bem o que a gente esperava, né, todo mundo sempre ansiou pela duplicação dessa BR-364, né, só que agora essa empresa aí venceu esse leilão. Não será a duplicação plena, né? Será de apenas alguns trechos e também em outros trechos haverão ali as terceiras faixas, mas é uma notícia que tem muito peso aqui na nossa região, né? Então a gente fica agora apreensivo para os próximos passos desse processo, não sei se a gente pode dizer assim, né? É um leilão, então tem várias etapas que vão ser seguidas e a gente fica esperando que logo essa BR possa estar aí já arrumada, né? Exato, né? Nós como mineirenses sabemos dessa luta, né? Aí dos entes políticos e, enfim, empresariais que sempre lutaram por essa duplicação. Acabou que no fim não saiu a duplicação total tão sonhada, né? Que seria a duplicação entre Jataí até a cidade de Rondonópolis, mas enfim, já vão haver melhorias, com certeza, né? Segundo prevê o edital, o contrato é de 30 anos, um investimento de 7,3 bilhões de reais, né? São 490 quilômetros de rodovia, conectando ali Rio Verde até a cidade de Rondonópolis. Lembrando que de Rio Verde a Jataí, né? Nós já temos a duplicação, então na verdade essas obras serão implementadas ali de Jataí até a cidade de Rondonópolis. Como disse a Daliana, não é a totalidade que vai ser aí duplicada, né? Serão apenas nesse trecho de 490 quilômetros, 45,6 quilômetros de duplicação. E sim 150,9 quilômetros de faixas adicionais, né? Aquelas, a terceira faixa. A chamada terceira faixa, né? Aquela que geralmente estão aí na subida. Nós já temos alguns trechos que foram implementados aqui, principalmente entre Mineiros e o 71, que facilitam. A gente vê que o fluxo, né? Os caminhões pesados dão espaço para que você possa seguir a sua viagem, principalmente os carros menores aí, que a gente sabe que desenvolvem uma velocidade diferente de um caminhão, de uma carreta, enfim, e isso ajuda aí na fluidez do trânsito, né? E então esse 150,9 quilômetros serão de faixas adicionais, as chamadas terceiras faixas. Eu não tive a oportunidade de ler o edital ainda, né? Ontem foi aí esse leilão lá na Bolsa em São Paulo. A gente só sabe quem ganhou, né? O valor que vai ser investido, enfim, o que vai ser feito aí ao longo desse trecho, né? Mas a gente torce, claro, com certeza, que isso venha sendo implementado o quanto antes, né? A população já anseia isso aí há vários anos e a gente agora torce para que essas obras comecem o mais rápido possível para que a gente possa ver e usufruir dos benefícios que essas mudanças aí na 364, principalmente para nós aqui, vão trazer aí para a fluidez do trânsito e segurança também de quem utiliza essas rodovias. Olha,
Olha, seu gás acabou aí na sua casa, liga lá no Gás Rocha Farias, 3661-2002. E se você vai fazer a manutenção do seu veículo, vai lá na H5 Auto Center. Lá você encontra vários serviços: suspensão, direção, freios, embreagem, troca de óleo e muito mais. Na Óticas Carol você encontra os melhores óculos, as melhores armações e preços, né? Lá os seus óculos ficam prontos a partir de 5 minutos. E a Casa das Iscas tem de tudo para pesca, camping e material de mergulho. O pessoal do SAAI aqui já mandou uma resposta pra gente, dizendo que lá no setor Jardim Floresta não está com relato de falta de água, né? Não tem registro de falta de água ali naquele bairro, né? Então, pedindo para que o ouvinte que fez a reclamação envie o endereço, porque pode ser um problema realmente pontual ali daquele endereço. Olha, lá no setor central, até ali no Divino Espírito Santo, segundo o SAAI, está sem água, né? Teve que fechar um registro para fazer uma manutenção na rede que foi quebrada lá perto da feira. Inclusive deve ser esse que o Wesley disse que passou e viu ali no Mineirinho, né? Exato, ali na esquina da Rua 5 com a 8ª Avenida, né? Ali do posto do Dr. Silvio Azarias, do Centro Esportivo, né? Bem na esquina ali da Praça da Feira, né? Então ali houve esse rompimento ali, logo hoje pela manhã, imagino. Estava vindo aqui para a rádio às 6 horas da manhã e verifiquei lá e já entrei em contato com o pessoal do SAAI para que as providências sejam tomadas o quanto antes, mas a gente alerta aqui que provavelmente, né, para desligar, tem que se desligar aquela rede para fazer a manutenção e a correção do defeito aí, provavelmente o pessoal ali do bairro Mineirinho e adjacências terão falta de água aí, por isso poupe a sua água aí. Eles disseram que ali do setor central, né, que é mais ou menos aquela região, até o Divino Espírito Santo vai ficar sem água enquanto eles estão fazendo essa manutenção, né? Fecharam um registro lá. Lá no Jardim Floresta, né, que o nosso ouvinte aqui relatou a falta de água, ela disse que fica lá na Rua Elias Paniago, né? A gente vai mandar aqui os detalhes do endereço que ela mandou completo, a gente não vai falar ao vivo, vamos mandar aqui pro SAAI para que eles possam averiguar. Jornal Verde Vale. 8 horas da manhã, uma ótima sexta-feira para você, um bom começo de fim de semana. O Jornal Verde Vale volta amanhã, até lá. Até lá, né? Uma ótima sexta-feira para você, um ótimo sábado. Lembrando para você que amanhã, né, a gente tem o nosso programa um pouquinho no horário diferente, um pouquinho mais tarde, né? A partir das 7 horas da manhã, das 7 às 8, a edição de sábado do Jornal Verde Vale. Mas o importante é contar com a sua audiência e com a sua participação sempre conosco aqui. Todos aí uma ótima sexta-feira e até amanhã. Jornal Verde Vale.